pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal Unipolos. Eu sou a Flávia, coordenadora do Polo Unicel Jambeiro, e vou passar algumas informações para vocês. Todas as aulas são organizadas pelos 18 polos que aparecem aí para vocês, que compõem o Unipolos, e todos os professores são professores voluntários. Em especial, a aula de hoje é uma aula que foi gravada pela professora voluntária Isabela Ribeiro Silva, Oficina de Escrita e Critérios de Avaliação da Redação. Desejamos a todos uma ótima aula e desde já gostaríamos de agradecer ao voluntariado da professora e ao tempo disponibilizado. Ótima aula para todos. Bom, gente, vamos lá. Bem-vindos a essa aula, tá? Meu nome é Isabela, eu sou professora da rede Bacarelli dentro do CELS, tá? Em parceria com o CELS, né, da Prefeitura de São Paulo. E lá eu sou professora, um dos cursos que eu ofereço é o curso de redação, tá? É uma escrita criativa, que a gente chama, oficina de escrita criativa, é, mas é voltada para a redação, para vestibular, tá? E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu sou graduanda pela Universidade Federal de São Paulo, em letras, minha habilitação é português e francês, e eu também sou formada em música, em produção cultural, e tenho experiência em marketing, tá? Fiz bastante cursos dentro do marketing, me formei também em várias especificações, mas além disso, a minha maior porque isso estaria no meu currículo é porque eu trabalhei no Facebook um bom tempo, tá? E o que me traz aqui hoje, além da minha especialidade em letras, é é a minha experiência como corretora de redações do modelo Enem, tá? Que é o modelo mais importante a ser seguido, porque eu acredito não, tenho certeza e falo isso com credibilidade de que a maior parte das provas que vocês vão concorrer para as vagas das disciplinas, né, das carreiras aí que vocês querem seguir, elas são formadas pelos mesmos critérios, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O que eu quero começar falando para vocês é por que que a gente está falando de critério e não necessariamente da construção de uma redação. Eu sei que vocês já tiveram aula, inclusive algumas outras aulas de redação, e provavelmente foi em cima desse mesmo relato, né? Desse relato de mão na massa, assim, vamos escrever, como escrever uma boa redação. Mas não necessariamente isso, é óbvio que a gente vai acabar falando sobre. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é que dentro do espectro nacional, o que se espera de vocês como alunos e como pessoas que vão prestar esse tipo de concurso, né? O que se espera de vocês como competência para que vocês estejam preparados para uma avaliação dessa. Ou seja, quais são os critérios que eles vão avaliar a redação de todos vocês em comum senso, tá? Porque essa avaliação ela não simplesmente é feita, ela chega no corretor e o corretor fala, olha, tá, para mim tá bom, para mim tá ruim. Não é assim, tá? Existem critérios específicos. Isso, se vocês entrarem no site da INEP, eu posso até dar uma olhada aqui depois, mas se vocês escreverem INEP aí no, no navegador de vocês, vocês podem colocar INEP Manual do Aluno Enem, tá? E aí vocês vão achar aí o manual que explica tintim por tintim, assim, todos os detalhes de se fazer uma prova, de se fazer um vestibular, o que é necessário, o que eles exigem e o que não pode, tá? Então é muito importante que qualquer prova, e a maior parte das provas tem, tá? Quase todas, acho que é unanimidade. Eu nunca conheci uma que não tivesse, mas eu não vou afirmar isso, tá? É, que toda faculdade possivelmente faz um edital, faz um manual do candidato pré-prova, tá? Que vocês têm acesso aí para vocês não se perderem no dia dessa prova. Então, eles explicam, gente, os mínimos detalhes, fiquem atentos a isso, tá bom?
Bom, essa aula era para estar acontecendo de forma online, no modelo ADE, né, que é simultaneamente aí com vocês, não aconteceu, mas eu estou aqui de coração fazendo essa aula, gravando essa aula, e eu espero muito que ela seja proveitosa para vocês, tá bom? Então a gente vai começar, eu vou apresentar os slides e começar a falar sobre as competências, tá bom? Que são esses critérios de avaliação que eu me propus a dar aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Só compartilhar aqui com vocês. Então, bora. As pessoas que me conhecem, os alunos que eu sei que são meus e que vão assistir essa aula, porque eles são muito dedicados, já tem, além de ter esse documento, vocês sabem que minha aula ela é muito dinâmica, eu converso muito com vocês o tempo todo. Então, eu fico até meio sem jeito de parecer que eu tô falando pro nada, mas eu sei que todos vocês vão ver essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Competência um. Que a gente precisa? Vamos falar da competência. Competência é aquilo que a gente adere ao longo da vida, ao longo dos nossos estudos, que a gente se aperfeiçoa, tá? E que nós temos a capacidade de fazer com êxito, tá? Com êxito, assim, de uma forma que a gente fala, olha, ficou bom e você é muito bom nisso ou você, assim, você é competente para fazer isso de uma forma direita, tá? Então, ser competente ou ter competência se refere a isso, tá? Então, a gente vai falar sobre 5 competências que essas provas exigem que vocês tenham para realizar essa redação com sucesso, tá bom? E a competência um vai dizer o quê? Vai dizer que vocês precisam demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é escrita formal? A escrita formal é o contrário da escrita informal, que tem traços de informalidade, tá? Então, quando a gente fala de informalidade, a primeira coisa que pode vir à nossa cabeça é a fala oral, é como eu me comunico com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu amigo. Então, nessa fala, o que a gente coloca? A gente coloca dialeto, que são falas regionais, né? Que dentro possuem gírias, que são falas populares, né? De cada região. Então, isso não é bem-vindo dentro de uma redação. E já é isso que ele está querendo que vocês demonstrem. Ou seja, a competência um é responsável e ela exige que vocês demonstrem dentro dela o domínio dessa modalidade formal. Então, é uma escrita limpa, sem nenhum traço de informalidade, sem nenhum traço de falas do cotidiano, dessa oralidade que a gente tem no dia a dia. Isso não pode ser percebido dentro da redação, tá bom? E aí, um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando a gente está falando com pessoas de outras regiões, de outros estados, até mesmo dentro do nosso estado, mas assim, São Paulo, interior de São Paulo, existem gírias e existem dialetos, palavras. E nós todos temos formas diferentes, por conta da nossa cultura, de lidar com palavras e com os significados delas, tá? Vai ser diferente para cada região. Então, a escrita formal, que também é tratada como norma padrão, que é o que vocês estão vendo aqui, ela é literalmente uma norma padrão. Ela é um critério que utilizaram para padronizar a nossa fala, a ser capaz de que todas as pessoas de todas as religiões, de todas as regiões, desculpa, que falam a língua portuguesa sejam capazes de entender aquilo que a gente está falando. Então, é uma escrita limpa, sem traços nenhum de oralidade regional ou qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, sigamos. A primeira competência da matriz de referência do Enem avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão, que é a mesma coisa que a formal, certo? E deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico,
assim, é a gama de palavras que a gente tem dentro da nossa língua, tá? E a gramática, quanto à fluidez da leitura. Isso é uma coisa muito importante, porque norma padrão não pode ser confundida com uma escrita difícil, tá? É, Então, o que que eu quero que vocês entendam? Esse texto está escrito em norma padrão e ele está compreensível. O hino nacional também está escrito em norma padrão. Mas eu desafio vocês a traduzirem o texto nacional para nossa, o texto do hino nacional para nossa linguagem, assim, cotidiana. É um texto muito mais complexo da gente destrinchar, tá? Então, ele é uma norma padrão, mas ele não tem a fluidez da leitura. Ele não é de uma leitura fácil e acessível, tá? A gente precisa pensar nisso. Escrever na escrita formal não é escrever de forma difícil, é escrever de uma forma clara, sem traços de gírias, de fala da oralidade, tá bom? A qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática boa ou ruim. A construção sintática é, ela vai ser a construção das frases, né, e a conexão que a gente faz de sentidos dentro dessa mesma frase, tá bom? Então, precisa fazer sentido. É disso que estamos falando, tá? Então, precisa ser simples, precisa fazer sentido, e vocês precisam demonstrar, dentro dessa competência, que vocês têm domínio desse tipo e desse formato de escrita, que é a norma padrão ou a escrita formal. Tudo bem? Gostaria muito de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, mas aí vocês vão deixando nos comentários que vão estar abertos aqui, beleza? Mas por enquanto a gente vai. Dúvidas, comentários ou qualquer coisa do tipo, vocês vão colocando aqui e pesquisem muito, tá, gente? Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Sempre esse trabalho de estudo, ele não é só escrever por escrever, mas é a gente escrever com consciência daquilo que a gente está escrevendo, sempre, acima de tudo, escrever a verdade, aquilo que a gente pode comprovar, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais desse pedaço que eu falei, da verdade, mais para frente para vocês entenderem, tá bom? A competência 1 exige isso. Lembrando, detalhe muito importante, que cada competência vale de 0 a 200 pontos. São 5 competências, cada uma delas valendo de 0 a 200 pontos. Na soma de todos, se vocês tirarem 200, e eu creio muito que vocês tiram 1.000 na redação, tá? Então é assim que a gente avalia com nota, tá? Então vamos lá. Competência 2. O que que a gente precisa na competência 2 para tirar uma boa nota? Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo, em prosa. O que que é interessante da gente pensar aqui? É que é o seguinte: compreender a proposta da redação. Hoje estamos introduzidos em um mundo em que tudo é muito instantâneo e a gente está correndo entre os lugares, né? A gente corre para chegar no trabalho, a gente corre para ler uma mensagem, às vezes a mensagem chega para a gente no WhatsApp ou em qualquer outra rede social que seja, a gente bate o olho e já acha que entendeu a mensagem, ou às vezes a gente até entendeu, mas é tudo muito instantâneo, né? É tudo muito rápido. Na prova, a gente tem que se concentrar em prestar atenção e ler a quantidade de vezes que nos for possível, tá? Fazê-la. Por quê? Se você não entendeu o tema, você não consegue desenvolver a sua redação, você não consegue desenvolver a sua tese, a sua ideia, tá? E isso não é interessante pra gente, porque se você foge ao tema, a redação é anulada, tá? Então vocês ficam indignos aí de receberem qualquer pontuação que seja, porque vocês não falaram do tema, da forma que foi especificada. Então, por isso, leiam, releiam, tentem lembrar, entender a palavra que vocês estão vendo ali, que às vezes não faz muito sentido, mas pelo contexto a gente consegue entender. Não se desesperem com isso, tá? Mas assim, calma na hora de ler, porque estamos sendo destreinados para fazer uma leitura paciente, tá?
É assim que eu resumiria isso. E essa competência 2, ela está aqui para avaliar a nossa capacidade, muito mais de desenvolver o tema, mas a nossa capacidade de concentração e leitura. Porque se a gente entende bem o tema, estamos já assim automaticamente aptos a a escrevermos sobre e conseguirmos desenvolver essa ideia de uma melhor forma, tá? Então, a primeira parte disso é que a gente precisa apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese, ou seja, a tese, ela já vai falar bem aqui, ó. Então, deixa eu até continuar. Para comprovar essa tese, e uma conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. O que que ele está falando aqui? Apresentar uma tese é a introdução. É quando eu apresento em cima do meu tema, com base no meu tema, a minha problemática, tá? Desenvolver justificativas para comprovar essa tese é durante o desenvolvimento do meu texto. Vocês já devem estar vendo e já devem ter visto também isso em algumas aulas. E uma conclusão, ou seja, o desfecho dessa discussão elaborada, compondo o processo argumentativo. Ou seja, você continua se respaldando de verdades, de coisas que possam comprovar aquilo que você está dizendo, mas que também apresentem uma conclusão, um fecho à discussão em forma de solução para esse problema que você me trouxe no seu texto, durante todo o seu texto, tá? Uma coisa que eu também quero falar aqui para vocês é que é muito interessante que a gente pense que quando ele fala que a gente precisa aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema, falando sobre o repertório sociocultural, que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente, como pessoas que vão fazer uma prova, tá? Como vestibulandos. E aí, o que que seria esse repertório sociocultural? Para tentar facilitar e não ficar tão abstrato, quando a gente fala de repertório na música, a gente fala uma banda tem um repertório tal, o que que é o repertório? É a quantidade de músicas que essa banda sabe tocar e que ela apresenta dentro de um show, tá? Isso é um repertório. E agora o repertório sociocultural é que nós, como estudantes, como pessoas no geral, temos e criamos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida. São os livros que a gente lê, são as músicas que a gente escuta, são as informações que a gente recebe. Então, repertório sociocultural é tudo aquilo que você guarda e que você lembra e que você pode usar como fatos verídicos que você possa comprovar dentro de alguma situação, tá? Então, você utiliza de repertório sociocultural o tempo todo quando você fala, vou usar um tema, um tema atual, mas uma coisa que a gente pode comprovar. Fala, oh, você sabia que o Corinthians eliminou o Remo? E aí você fala, não, realmente, né? O Corinthians eliminou o Remo aí no campeonato e tal. E eu consigo comprovar isso? Sim, eu consigo comprovar, porque se eu for na internet, eu vou encontrar em qualquer jornal que tenha saído que essa informação, no caso, né, que é verídica, que o Corinthians passou nas fases aí e eliminou o time do Remo. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que trabalhar, tá bom? E o repertório sociocultural seria o quê? Você assistiu, você viu e você possui esse conhecimento, tá? De futebol, a gente pode ter entre várias áreas do conhecimento aí, que é o que ele está exigindo pra gente, tá? Então, a tese é a ideia que você vai defender no seu texto e ela está relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Os argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida, e cada argumento deve responder à pergunta por quê, em relação à tese. Isso aqui é muito importante porque. Por quê? É, Porque a gente precisa pensar que. Vamos imaginar que isso daqui é uma conversa e que vocês estão em uma discussão saudável, com alguém da casa de vocês, ou algum amigo, ou num ambiente que vocês estejam confortáveis e que vocês costumam lidar. Então, pode ser num bar, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser em casa. Mas quando você tenta convencer alguma pessoa,
da sua opinião, sempre usando argumentos verídicos, ou seja, lembrando que é sempre algo que você possa comprovar, essa pessoa ela vai te perguntar por quê? Por que que você está me falando isso? De onde você tirou isso? Qual é a fonte disso? Sempre que você dá a sua opinião sobre algo, você precisa argumentar com esses dados, tá? E esses dados respondem a essa pergunta por quê? Se você escreve a sua redação e nenhum dos seus e nenhuma das suas opiniões você consegue comprovar que você estava certo, é porque você deixou as perguntas por quê em branco. Você não respondeu ao que a redação exigia de você, tá bom? Você não conseguiu comprovar aquilo que você estava falando. Portanto, você deixa de ter um dos critérios da competência 2. Então, lembrem-se sempre disso, tá? Eu estou frisando muito nessa questão da argumentação e de que vocês precisam comprovar com frases de autores de livro, pode ser, ou de pesquisa, música, filme, série, jornal, mas tudo aquilo que vocês possam comprovar, tá? Que eu possa entrar na internet, achar esse conteúdo e ver que ele é de fato verdadeiro. Porque o corretor, ele é muito mais do que corretor, um pesquisador. Ele não vai passar em branco em tudo aquilo que vocês escreveram como argumentação. Ele vai pesquisar para saber se aquilo é verídico. Então, se vocês colocarem alguma coisa e eles forem lá e verem que é notícia falsa, que vocês acabaram lendo errado, ou que vocês leram e depois foi descoberto e foi apurado que era notícia falsa, isso tudo é anulado durante a redação, tá? Isso não pode acontecer, tá bom? Então, a segunda parte disso é que vocês precisam utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor como exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Na competência 2, então, avaliamos como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa, tá? Vale salientar que a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, pois é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual, que é a escrita formal, que está lá em cima, que as outras competências se orientam e se organizam. Afinal, a não adequação a esses dois elementos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática e de não atendimento à tipologia textual exigida, que é o dissertativo argumentativo, que eu preciso elaborar uma tese e argumentar sobre essa tese. Essa é a tipologia textual, tá? Nesse sentido, observamos que a avaliação da redação na competência 2 deve ser feita considerando sempre esses dois elementos: tema e tipo de texto. Ok, gente? Espero que, assim, muito fácil, muito difícil, quero minha mãe. Espero que não estejamos em quero minha mãe, tá? Porque não é tão complicado quanto parece. Tudo bem? Então vamos lá. Eu parei na 3, é porque tá indo. Vamos lá. 3 tá aqui. O que que eles vão exigir na competência 3, tá? Então vamos lá. Vocês precisam selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, não basta só ter um monte de argumento que vocês podem usar. Isa, eu tenho 10 dados estatísticos, duas pesquisas, dois autores, três músicas, quatro filmes. Não. Vocês precisam, no momento de escrever a redação, pensar qual é que vai, funcionar a favor daquilo que você está falando e reduzir isso.
de uma forma que vocês desenvolvam bem, nem que sejam 2 ou 3 argumentos de tudo isso que vocês têm, de repertório, mas que vocês consigam desenvolver bem de forma clara, fluida e que não comprometa e se estenda mais do que as 30 linhas que vocês têm para escrever esse texto. Vocês precisam escrever introdução, desenvolvimento e conclusão dentro de 30 linhas, sem pular nenhuma linha. Isso não é bem visto dentro de um texto no formato dissertativo argumentativo em prosa. A gente precisa de um texto corrido, tá? Então vocês precisam se organizar com relação a isso. Quais são os recursos que a gente tem para separar uma ideia da outra? Gente, parágrafo, ponto e vírgula. É isso que vocês vão utilizar para distribuir as ideias de vocês. Esse é o formato mais simples que a gente vai ter. E se vocês têm que pensar que, além de não ser bem visto por uma questão estrutural, pular uma linha é perder uma linha, tá? É perder uma linha que vocês podiam estar desenvolvendo a última linha da conclusão de vocês. E aí vocês precisam assim, e aí já bate um nervosismo e a gente está tentando evitar esse tipo de coisa, tá bom? Então é um texto corrido sem pular linhas, beleza? Então vocês vão fazer o quê? Tenho tudo isso de argumento? Selecione esses argumentos, escolhe qual deles você vai usar, qual deles vai ser melhor para essa argumentação que você está trazendo. E você vai relacionar com aquilo que você está falando, né? Com a tese, com o seu ponto de vista. Você vai interpretar essas informações, organizar essas informações, esses fatos, em defesa sempre daquilo que você está falando, do seu ponto de vista, aquilo que você está defendendo, tá? Na organização do texto, você precisa procurar atender às seguintes exigências: apresentação clara da tese, do seu ponto de vista, e a seleção dos argumentos que estão sustentando, que estão respaldando aquilo que você está defendendo, tá? Espera aí que vai dar certo. Achei. Vocês precisam também ter um encadeamento lógico dessas ideias. Então, eu escrevi uma coisa aqui, aí eu mudei de assunto, mas depois eu voltei a falar de lá, mas eu nem mencionei o que eu estava falando. Uma coisa que não pode acontecer é vocês acharem que vocês não tiveram, por exemplo, uma escrita clara, mas o corretor da redação vai supor que vocês estavam falando disso. Corretores não trabalham com suposições. A gente vai ler. Se a gente não entendeu, a gente tira ponto. E se a gente entendeu, mesmo que de forma errada, você pode perder ou ganhar ponto com isso, tá? Então, vocês precisam desenvolver muito bem, de forma muito clara, as ideias de vocês. Depois de escrever a redação, relê essa redação. Mas relê como uma pessoa que está lendo aquilo pela primeira vez. Você, se colocando no lugar do corretor, você consegue entender isso que você está escrevendo? Você conseguiu mencionar sempre o sujeito que você está se referindo ou ao argumento que você está se referindo? Você está mostrando isso para a gente ao longo do seu texto? Ou você não está fazendo o encadeamento lógico? Assim, não está claro para mim essas ideias que você está apresentando. Tá sempre uma coisa jogada, sabe? Aquela desorganização do texto. Eu não estou conseguindo apresentar as ideias de forma consistente. Isso não pode acontecer, tá? Então, aqui, encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas. Isso aqui é muito importante. De modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente no seu texto, sem repetições ou saltos temáticos. Eu não posso, de jeito nenhum. Você está vendo que ele está frisando isso a cada competência que a gente passa. Você não pode repetir ou dar saltos temáticos. É, Me fugiu. Eu tenho um déficit de atenção assim bem fortezinho, tá? Você não pode fugir do tema de jeito nenhum. Voltamos, tá? Virei a chavinha aqui. Então, você não pode fugir do tema. Isso anula a sua redação, tá? A congruência é a igualdade entre as informações do texto e do mundo real, tá? Quando a gente tem um tema, esse tema é sempre uma problemática do nosso mundo, do nosso cotidiano, do mundo que a gente vive. Por mais que vocês achem que isso não faz parte do cotidiano de vocês, vocês vão ter que aprender
E vocês vão ter que se. É o desafio, né? No fim das contas, vocês não sabem o tema e vocês vão ter que escrever sobre o tema. E a precisão vocabular. Gente, eu sei que o texto é formal. Ele necessita que vocês substituam palavras que vocês estão habitualmente acostumados a usar e que vocês não podem porque não é bem visto, né? Nós, né? Nós, a gente pode usar, mas a gente, é melhor a gente substituir por nós sempre. Então, esse tipo de colocação que a gente vai substituir. E aí, a gente não pode usar, você pode colocar, por exemplo, como por conseguinte, ou portanto, ou adiante. Vocês podem substituir esse tipo de coisa. Então, por que que eu tô falando isso? Porque a gente necessita de precisão vocabular. Isa, eu queria colocar uma palavra, mas eu não tenho certeza do significado dessa palavra. Então, não coloca. Não coloca. Tenta usar a palavra que seja mais simples e a gente vai trabalhar nesse sentido com sinônimos. Você não pode perder a ideia dessa palavra, porque no fim das contas ela dá sentido àquilo que você está querendo dizer, mas como você muitas vezes não conhece essa palavra, não sabe exatamente o significado dela, você vai buscar um sinônimo. Ou seja, você vai buscar uma palavra que tenha o mesmo significado, mas que seja diferente, tá? Não o significado, mas a palavra. Enfim. Avalia-se a capacidade do participante de selecionar, organizar, ele está repetindo, tá? Esse descritor evidencia que a competência avalia a construção de sentido do texto, reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados pelo participante na argumentação. Espera-se, portanto, nessa etapa, de escolaridade, que o participante seja capaz de selecionar os argumentos mais adequados, relacioná-los, organizá-los de forma clara e estratégica, além de interpretá-los, desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do ponto de vista. Esses são os aspectos avaliados na competência 3. Beleza? Seguindo. Eu gostaria muito de perguntar se vocês estão com dúvida, mas, né, espero que não. Espero que não, tá? Então vamos lá. Competência 4. Tô com o nariz meio ruim, mas eu acho que dá para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, né? Então vamos lá. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos travei. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação na competência 4. Se destina a avaliar a capacidade de o participante demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. Isso significa que, nessa competência, analisamos como o participante se vale dos recursos coesivos para articular o enunciado do seu texto, tá? Eu vou sair um pouquinho daqui, dessa tela que eu estou apresentando, porque eu vou puxar agora para vocês uma outra tela. E essa outra tela vai mostrar um texto para vocês, tá? E esse texto, eu vou apontar para vocês quais são os recursos coesivos que a gente espera que vocês tenham ou que vocês utilizem durante uma prova como essa. Tô só pegando o documento aqui, tá, gente? Porque eu quero que vocês vejam esse conteúdo. Eu acho ele super interessante, porque o que que vai ser esse documento, tá? Só para vocês terem uma ideia aí também. Esse documento ele é uma prova de um aluno que tirou nota 1000 na redação, tá? E ele tirou nota 1000 porque a prova dele não é que foi perfeita, a gente tem direito a erros também, erros que são muitas vezes relevados, porque a gente entende que foi um deslize e não necessariamente um erro grave, porque
o estudante não entende ou ele não soube desenvolver, é simplesmente deslizes, passa, tá? Somos imperfeitos, mas é necessário que a gente fique atento com relação a isso, tá? É, Então, eu vou mostrar para vocês o que são os recursos coesivos. Os recursos coesivos são responsáveis por conectar as ideias entre os textos, tá? E dar sentido, dar segmento. A gente vai ter vários tipos de recurso coesivo. Teremos tipos de recurso coesivo, como, por exemplo, ó, estamos na competência 4. A gente vai ver isso e eu vou mostrar para vocês, mas aqui, ó. Em algumas estratégias coesivas, como, por exemplo, a repetição do mesmo termo e dos mesmos recursos fonológicos, fono é aquilo que vem do som, tá? Do som pronunciado. Então, repetição do mesmo som, a gente lembra do quê? Espero que vocês lembrem disso, mas da rima, tá? Então, produzindo efeitos de rima, eco e etc. Fazem sentido na produção poética, quando eu escrevo um texto poético, mas a grosso modo não são valorizadas nessas dissertações na prova de vocês, tá? Tomando essas definições como base teórica, destacam-se dos dois principais tipos de coesão: a referencial, vocês vão ver qual que retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda a serem mencionados, e a sequencial, tá? Que diz respeito aos procedimentos linguísticos que vão estabelecer diversos tipos de interdependência do texto, tá? Então, eu vou mostrar aqui, agora sim, eu vou compartilhar a tela com para vocês verem esse texto que eu quero que vocês leiam. Achei. Bom, então vamos lá. Esse texto é do André Bahia. Ele é um aluno. Eita. Ele é um aluno que não foi exatamente ele fez a redação para um projeto chamado Salvaguarda. Inclusive, indico que vocês se inscrevam nesse projeto. Esse projeto ele funciona como basicamente correção de redação, tá? Então, assim, vocês se inscrevem como alunos, vocês têm uma preparação, tá? Vocês têm conteúdos para vocês lerem sobre as competências e sobre aquilo que vocês precisam para escrever um bom texto, mas eles atribuem a vocês um texto por mês, e vocês ficam um mês lendo esse repertório sociocultural, tendo acesso a livros, séries e tudo sobre o tema, e durante o mês inteiro vocês têm esse tempo para desenvolver a redação de vocês. E no fim do mês vocês enviam, vocês têm um prazo para isso, para o corretor de vocês mandarem o que vocês precisam melhorar de acordo com essas 5 competências, tá? É totalmente gratuito, é um trabalho voluntariado, tanto por parte dos professores, corretores, supervisores, etc. E para vocês é totalmente gratuito, tá? É um projeto super bacana e é um projeto que vem trazendo grandes resultados, como trouxe para o André, tá? Ele tirou nota 1000 nessa redação. Então, vamos lá. Eu não sei te dizer aqui para vocês qual era o tema, eu só sei dizer que o tema é relacionado à tecnologia, que não foi disponibilizado, tá? Mas o que que eu quero que vocês comecem a pensar? Já que o recurso coesivo, ele é algo que conecta a minha, ele é algo que conecta a minha frase, que dê entendimento àquilo que eu estou construindo, né? Uma ideia na outra. Olha o que vai ser recurso coesivo, tá? O recurso coesivo referencial, que é aquilo que menciona algo que já foi dito, que introduz aquilo que eu estou querendo dizer, é, por exemplo, segundo Steve Jobs, ou seja, segundo essa pessoa aqui que está falando, que é o Steve Jobs, eu estou passando aqui na frente, eu achei que ia dar para marcar, mas não dá, tá? Então vamos assim mesmo. Então, ó, segundo Steve Jobs, ou seja, eu estou me referindo ao Steve Jobs. Isso aqui é um recurso coesivo, tá bom? Um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, ou seja, eu tenho um contraponto a isso que ele está falando ali, né? Assim, apesar do Steve Jobs falar que a tecnologia move o mundo, eu não estou muito certo disso, eu não estou muito seguro, é isso que o André quis dizer. Isso é um recurso coesivo. Ele está dando uma ideia de oposição àquilo que o Steve Jobs trouxe,
tá? Com a palavra contudo. Isso daqui, essas palavras que dão sentido ao texto e ao início das frases que vocês estão criando, ao início dessas ideias, são obrigatórios de serem utilizados, tá? Esses os principais, são os principais recursos coesivos que vocês vão ver ao longo de todo o texto dele que vocês precisam ter, no texto de vocês, tá? Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, ou seja, ele está trazendo a problemática aqui para a gente. Ou seja, contudo, os avanços não trouxeram apenas avanços. Por quê? Olha, lembra daquela perguntinha que a gente tinha visto lá na outra competência? A gente encaixa ela aqui. Ele precisa explicar por que que ele está falando que não trouxeram só avanços. Por que que a tecnologia só não trouxe avanços para a sociedade? O que que ela trouxe? O que que faz você pensar isso? Me convence dessa sua opinião. E aí ele fala, uma vez que. Isso aqui é um outro recurso coesivo, tá? Bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, recurso coesivo, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, outro recurso coesivo, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. A saber também vai ser um tipo de recurso coesivo, tá? Ele tá conectando duas orações diferentes ali. De acordo com, olha o outro referencial. A gente tem no primeiro parágrafo, segundo Steve Jobs, agora a gente vai ter. é, de acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Ele está mencionando um outro cara que, se a gente for pesquisar, a gente vai achar esse conteúdo na internet, tá? Então, são fatos comprováveis, sendo redundante mesmo nesse fato, tá? Nessa lógica, outro recurso coesivo. O uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, imposição de conteúdos a serem acessados. Não, desculpa, pelo pensamento de Sartre. Falei tudo, né? Visto que é um outro recurso coesivo. O indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de recursos a serem acessados. Dessa forma, recurso coesivo. Vou parar de falar que é recurso coesivo, vocês vão ter que começar a adivinhar, tá? A internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual, recurso coesivo, e falei que ia parar e não parei, as relações de lucro e interesse predominam. Face imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Outro sim, é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal, de maneira análoga à violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais. Sem a permissão das pessoas, vai de encontro à ética kantiana, ou seja, vai de encontro à ética do próprio Immanuel Kant, dado que, se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em profundo desequilíbrio. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se contestável quando executado sem consentimento. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, logo a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo. Cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações, por meio de advertências de linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. É uma redação muito legal. E por que que é uma redação muito legal? Ela está dividida entre 1, 2, 3,
4 simples parágrafos, certo? Ele fez um parágrafo para introduzir a problemática do tema, tá? Que vai de segundo até privacidade. 2 parágrafos para desenvolver o tema e comprovar a tese, a problemática que ele estava defendendo. E um parágrafo para conclusão. E foi o suficiente para ele conseguir escrever um texto de 30 linhas, nota 1000, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês não tenham ficado tão perdidos com relação ao que é como fala? Ao que vai ser o recurso coesivo, tá? E então, vamos voltar lá para o documento, para a matriz de referência, para a gente terminar o que a gente considera importante na competência 4. Tá bom? Então, eu já vou finalizar, porque a gente basicamente falou tudo. Eu já tinha lido a parte da produção poética, a questão dos recursos fonológicos, a repetição dos mesmos sons, né, de palavras parecidas e que rimam entre si, não é bem visto. A questão do que são os recursos coesivos e quais são os mais prezados, que são o referencial, aquele que se refere a alguém ou algum elemento ou alguma ideia, que vocês viram, segundo Steve Jobs, e entre outros. E o sequencial, aquele que dá a ideia de ordem de texto, tá? Então vamos lá. A competência 5. Espero que todos estejam conseguindo ler. Vou aumentar um pouquinho, tá? Então vamos lá. A competência 5, o que que a gente vai precisar? Elaborar uma proposta. A competência 5 é a 5 e última, tá? A quinta e a última. E a gente precisa elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, sempre. Gente, pelo amor de Deus. Quando vocês fazem a inscrição para uma prova que é nacional, tá? Falando do Enem, falando da Univesp, falando da Unicamp, da Unifesp, da Unesp, todas essas provas, elas têm acesso aos dados de vocês. Então, assim, se vocês falarem qualquer coisa que vá contra os direitos humanos, que vocês não respeitem os direitos humanos, eles têm acesso a todos os seus dados, tá? Assim, não é como se vocês ficassem anônimos perante uma redação. Então, por mais que vocês tenham opiniões que, que eu sei que todos nós temos pensamentos muito distintos uns dos outros, mas a redação, ela não quer saber sobre, e isso é muito importante que a gente fale, a opinião, ela não é, a redação, ela não é em primeira pessoa, ela não diz respeito à sua vivência ou ao seu contexto, pessoal, tá? Dentro da sua casa e etc. Porque tudo aquilo que você escreve ali, você precisa comprovar, certo? Então, não diz respeito à sua opinião. Você precisa defender uma ideia dentro de um panorama geral. Você narra uma situação vivida, tá? Em comum com uma sociedade. A gente está trabalhando aqui a ideia de apresentar um problema e no fim, que é na competência 5, que é o que a gente vai avaliar, é, vocês precisam. Fugiu de novo, olha o déficit aqui. Vocês precisam apresentar de forma ética e responsável, tá? É, a solução para esse problema que vocês trouxeram de acordo com o tema. Só que esse problema, ele como fala, esse problema é um problema nacional, ele é um problema do país, ele é uma questão que está. Normalmente os temas, eles são temas populares, assim, são coisas que passaram pela TV, saíram nos jornais, sabe? Todo ano os temas estão dentro desses parâmetros. Então, quando a gente fala que vocês precisam defender a ideia de vocês, não é a opinião de vocês própria, tá? Do que aconteceu. E aí vocês apresentarem como argumento, por exemplo, o que aconteceu em casa, ou que vocês viram na rua. Nada disso, se a gente colocar na internet, a gente vai encontrar, tá? Vocês precisam conseguir comprovar esse tipo de informação. Então, tenta lembrar disso. Esse texto não é em primeira pessoa, esse texto é um texto narrativo, ele é dissertativo e argumentativo, tá?
E não cabe a vocês, nesse sentido, colocar o que vocês são de acordo ou não, a não ser que vocês consigam, de fato, comprovar aquilo que vocês estão dizendo, tá bom? Mas, persistindo, vocês precisam, assim como fala lá embaixo, eu vou até. Meu Deus. Vamos lá, peraí. Ah, tá aqui, ó. É... Ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. Tá vendo? Não tirei isso do nada, tá bom? Então vamos lá. É, Então, problema abordado respeitando os direitos humanos é por meio da competência 5 da matriz de referência do Enem, que se verifica se o participante demonstra se ele construiu ao longo da sua formação conhecimentos para a produção de um texto em que, além de se posicionar, vamos lá, de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, propõe uma intervenção com o objetivo de solucionar o problema abordado por um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Agora vamos lá. Se a gente está falando do Enem, vamos lembrar que assim, cada manual do aluno, cada regra de prova é diferente de uma para outra. Eu estou falando aqui da construção de um texto, isso vai servir aí para as provas que vocês forem fazer, tá? Mas vocês precisam ficar atentos às regras. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro do aspecto da prova do Enem, recentemente, eu acho que faz uns 2 anos, 1 ou 2 anos, foi acordado que essa solução para esse problema não precisa ser inovadora. Ou seja, vocês não precisam criar a solução para um problema do zero, vocês inventarem a solução para esse problema. Vocês só precisam mostrar para essa competência aqui, na forma avaliativa, que vocês têm repertório suficiente para lidar e para argumentar na verdade, mencionar, né, uma, uma uma solução para esse problema que vocês podem criar, não é que vocês estão proibidos, mas que já existe, tá? Vocês podem fazer isso. Lembrem-se que dentro da conclusão vocês precisam sempre trazer o problema de novo, aborda esse problema, os agentes que vão solucionar esse problema, os agentes vai depender muito do tema, mas esse agente pode ser o governo, o estado, a prefeitura, pode ser, sei lá, a CT, o SUS, sabe? Esses são os agentes, ou sei lá, as empresas de marketing, as instituições de caridade, as organizações, como fala? As organizações, igual eu estou hoje, voluntárias. Pode ser muitas coisas. Os agentes que são responsáveis por solucionar o problema. É quem vocês acreditam que tem autonomia o suficiente para mover essa solução de forma que ela seja melhorada ou que ela ainda assim tenha a possibilidade de ser sanada como um problema, tá? Então, por um problema abordado, de ordem social, científica, cultural ou política, é sempre dentro desses 4 segmentos aí que cai o tema da redação, tá? Ao discutir especificamente essa competência, a própria fundamentação teórico-metodológica do Enem aponta que ela trata da realidade e da capacidade do participante de agir sobre essa realidade. Então, vocês, como meros civis, como é que vocês agiriam? Quem vocês entrariam em contato? Com quem que vocês falariam para sanar esse problema, para resolver, para trazer uma solução para a sociedade com relação a isso, tá? Assim, a competência 5 determina que o participante deve elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que significa que, ao propor uma intervenção para o problema, o participante não deve ferir os direitos humanos. Dessa forma, o exame contempla princípios estabelecidos nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, ao solicitar que o participante demonstre uma forma de atuar na sociedade com ética e responsabilidade. 1 minuto de silêncio para vocês, depois de tudo isso que eu falei, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Chegamos ao fim das competências, tá? É, Eu sei que tudo parece muito complexo, mas o que eu quero que vocês entendam é:
As duas primeiras competências, basicamente, vão tratar de estrutura de texto. Se vocês entenderam o formato de escrita, que é a norma padrão, a escrita formal, se vocês entenderam que essa avaliação, essa redação, ela precisa ter começo, meio e fim traduzidos em introdução, desenvolvimento e conclusão, e que dentro de introdução e desenvolvimento a gente precisa ter uma tese e uma argumentação em cima, pensando em defender o ponto de vista de vocês, tá? Vamos lá, fazendo um resumão assim do que a gente acabou de ver, tá bom? E lá embaixo, nas outras competências restantes, a gente está falando não mais necessariamente de estrutura de texto, mas de conteúdo. O que que vocês precisam fazer para terem uma boa, para serem competentes na hora da escrita, né? Com relação aos recursos que vocês precisam ter para linkar uma informação com a outra, para vocês conseguirem trazer sentido, organizar melhor as ideias de vocês e, por fim, trazer uma solução para o problema, porque no fim, eles não querem, lembrem-se muito disso, tá? Sabe aquele problema que incomoda a gente todo dia? A gente sempre reclama, 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 mas a gente deixa a solução para lá. A redação não é o lugar da gente fazer isso, tá? A redação é o lugar em que a gente reclama do problema, mas a gente traz uma solução para esse problema. Sem a solução, ele não faz, assim, sem a solução, que é uma das coisas exigidas dentro das competências, vocês não completaram a missão de estruturar de forma correta o texto de vocês. Então, essas coisas que eles estão pedindo dentro das competências são o mínimo que vocês precisam fazer, tá bom? Uma coisa que eu quero falar para vocês, e eu espero muito que dê tempo, eu acho que, assim, vamos ver em datas, né? Mas assim, quem não se inscreveu, se inscreve para fazer a prova do Enem, tá? Eu não sei se todos vocês estão, assim, só no intuito de fazer a prova da Univesp, ou se vocês estão inscritos em outras faculdades, nas provas diretas, ou se vocês se inscreveram também para o Exame Nacional, que é o exame do Enem. Mas é necessário que vocês se respaldem com relação a oportunidades, tá? É, é difícil, eu sou o exemplo disso. Eu não passei de primeira em vestibular, eu demorei. Estudei muito também, fiz 2 anos de cursinho para passar numa faculdade de música. Depois eu não quis mais música, e aí eu fiz mais 1 ano de cursinho para tentar passar numa faculdade, uma faculdade pública, mas a faculdade que eu nem sabia o que que eu queria, mas era uma faculdade pública. Prestei o Enem. Não fui muito bem no Enem, fui muito bem na redação, porque minha escrita, assim, era deveras melhor do que, do que os meus conhecimentos gerais. Mas eu tô dando só uma experiência pessoal para vocês terem noção de que quem aqui vos fala não necessariamente é uma gênia e passou porque sabe de tudo, tá? Não, foi um ato de muito esforço, assim, de dedicação mesmo, que é o que eu tô vendo em todos vocês, em todos os meus alunos, as pessoas que eu tenho contato, e em vocês por terem passado a noite aqui, à noite ou o dia, né? Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas quem assistiu um pouquinho antes aqui comigo, vocês estavam, programados aí para ver uma aula que é longa, é densa, e dedicação eu sei que não falta para vocês, mas eu também não quero vê-los frustrados. Porque as coisas é assim, um dia a gente passa, outro dia a gente não passa, e tem várias outras questões burocráticas por trás de se passar numa universidade ou não, além da nota, né? A gente tem colocação, a gente tem cotas, a gente tem PCDs, enfim, todos vocês precisam estar atentos a esse tipo de coisa, mas que vocês se respaldem de oportunidades, que vocês se inscrevam dentro das provas que vocês têm direito a fazer, porque oportunidade é o que não falta e vocês vão passar com certeza em alguma faculdade que vocês vão se sentir muito bem, bem e contemplados aí com educação de qualidade, tá? A gente tem isso no Brasil, tá bom? Em São Paulo e de onde quer que vocês estejam assistindo isso agora, tá bom? Agradeço muito vocês terem chegado até aqui comigo.
Eu me sinto muito honrada de poder estar à frente de uma aula dessa, tentando passar um pouquinho do que eu conheço para vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido sanar um pouquinho e pelo menos acalmar vocês. Não quero desesperar. Lembrem-se disso. Vocês têm. A informação ela não pode desesperar vocês, porque não ter informação é pior do que ter. Se vocês têm, vocês conseguem correr atrás daquilo que vocês ficam com dúvida, tá? A internet está aí para isso, então pesquisem, vão atrás das pessoas que vocês têm por perto, que vocês sabem que tem conhecimento com relação a isso. Não falta gente que sabe, tá? Mas tentem sempre pensar nisso. A informação ela nunca vem para desesperar, elas vêm como uma ferramenta para vocês saberem o que fazer daqui para frente. E vocês sabem o que fazer, tá? Vocês vão super bem nessa prova. Eu tô aqui jogando energia positiva aí para vocês, que vocês fiquem tranquilos no momento de fazer essa prova, tá bom? E no mais, espero ter a oportunidade aí de vê-los estar próximo, ou pelo menos a gente se falando ao mesmo tempo aí, tá bom? E vocês podendo sanar as dúvidas de vocês de forma mais tranquila, tá bom? Gente, então, um abraço. Grata, 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 grata. E é isso. Desejo-lhes, é, como é que eu posso dizer? Não desejo sorte, porque sorte não trouxe ninguém até aqui, esforço trouxe, tá? Mas que vocês tenham atenção, coragem e que vocês tenham força e saúde aí para continuarem correndo atrás desse sonho aí de vocês, tá bom? Então, um beijo e boa noite.